Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo faremos a resolução de um exercício em JavaScript. Esse exercício refere-se à simulação de uma urna eletrônica. Então vamos para o enunciado. O enunciado é exatamente este, a simulação de uma urna eletrônica. Ele pede para simular uma urna eletrônica. Essa urna precisa receber os votos dos eleitores para candidatos pré-cadastrados. Esses candidatos são Chaves, Jaiminho, Kiko e seu Madruga, cada qual com os seus respectivos números de candidatos. Então temos que calcular e mostrar o resultado final das eleições de forma ordenada. Então, mais abaixo nessa página é apresentado aqui duas listas, a lista de votos, então a cada voto tem que ser apresentado aqui, tá? E também no final a lista dos votos dos candidatos, ou seja, o resultado final da eleição ordenada por maior voto. Então, o candidato vencedor deve aparecer por primeiro, o segundo colocado na segunda posição e assim por diante. Então, para cada eleitor é necessário solicitar o número do título de eleitor e o número do candidato via prompt. Então tem que apresentar dois prompts, cada qual para receber o número do título e de candidato. Caso seja um texto, ele digite, tem que voltar ao início e pedir novamente. Então não aceita texto, apenas números. Tá? E ainda registrar a hora do voto. Então se o eleitor votou, tem que pegar a hora do sistema e também registrar e apresentar aqui nessa lista de votos. Essa lista de votos, aproveitando, a gente dar aqui um F12, um inspecionar, tá? Ele é um L e tem um LI, né? Da mesma forma que temos o resultado final, clicando em inspecionar, é um L e LI, temos o ID resultado e temos o ID votos. Então, prosseguindo, tá? É preciso validar se as entradas são números, como falado, e cada voto precisa ser representado por um objeto e salvo em um vetor global de votos. O diagrama de classes é apresentado a seguir, onde temos o candidato e temos o voto. Tá? Um candidato pode receber vários votos e um voto é feito apenas para um candidato, sendo que o candidato deve ter nome, o número e também a quantidade de votos. E o eleitor tem que ter seu título de eleitor, que é um number, e a hora do voto, que pode ser aí em milissegundos, né? Usando o getTime do date e daí usar o formata hora, esse método para formatar a hora a ser apresentada, ok? Então, o diagrama é apresentado a seguir, onde o voto pode ser de apenas um candidato, e um candidato pode ter mais de um voto. Por sua vez, o candidato tem nome, número e quantidade de votos, devendo ser inicialmente zero, né? Caso não seja inicializado, essa quantidade de votos será undefined e daí vai dar um erro na contabilização. Então, para cada voto, eu preciso buscar o objeto candidato pré-cadastrado, né? Esses candidatos aí, tanto pelo número quanto pelo nome, tá? E a votação chega ao fim quando é informado via confirme que não há mais eleitores. Então, nesse momento, tá, deve ser apresentado o resultado. Então, ao finalizar a eleição, mostrar uma lista com todos os votos e o resultado da eleição. Tem algumas exigências, apresentar a lista de votos no formato tal, tá? Temos que ter um método, formato a hora, da classe voto, no formato hora minutos, usar o sort para ordenar os candidatos, apresentar o resultado dentro de um L com LIs, usar string template para gerar os LIs neste formato, incluir ali a classe collection item em cada LI, usar o for in for off para contar os votos e formar os LIs e criar uma função que recebe como parâmetro o número de um candidato e retorna o objeto do candidato correspondente por meio de uma busca, ok? Vamos executar aqui, vamos votar, por exemplo, no Chaves, né? Colocar um número qualquer, há mais leitores, ok, colocar um número, por exemplo, inexistente, um título de leitor também ali, candidato não encontrado, colocar aqui 102, vamos colocar uma string, um texto, então ele nega, ele volta para o começo, vamos voltar novamente no Chaves, aí com o número do título de eleitor, e há mais leitores cancelar, então o Chaves teve 2 votos e os demais 0 votos.
Então vamos abrir aqui o VS Code e ver como isto foi implementado. Tá? Então temos aqui a pasta app e temos a pasta questão 1, que vai ter ali a classe candidato. Note que aqui está com letra maiúscula e o nome do arquivo com letras minúsculas. Então temos uma função construtora candidato com 2 parâmetros, tá? Esses parâmetros é nome e número, e temos 3 atributos aí nessa classe, o nome, o número e votos, que foi inicializado por 0 e portanto não foi passado ali como argumento ao construtor. Então temos uma classe com 3 atributos, temos aqui o voto também feito via função construtora com 3 parâmetros e 3 atributos. Então quando tem o this ali é um atributo, usando o lower camel case, esse valor vai ser atribuído a este atributo, e assim da mesma forma com os demais. E logo mais foi declarado ali então um método formata hora, que vai pegar esta hora, né? Vai jogar no new date, uma vez que essa hora está em milissegundos, e portanto vai retornar ali a hora e o minuto nesse formato, inclusive usando string template. Tá? Então vai ter um return de uma string, caso precise mostrar esta hora de forma formatada. Ok? Então vamos aqui para a questão 1 HTML, não tem nada demais, temos apenas aqui as inclusões dos arquivos CSS, que foi usado o jQuery, por isso o jQuery foi importado aqui no head, uma vez que ele foi usado ali no head para carregar o cabeçalho e também o rodapé, né? E o rodapé faz uso do Materialize e, portanto, por isso também que o JS do Materialize foi importado ali no head. E os demais arquivos JS foram importados na sua devida ordem ali no final, antes do fechamento do body. Então temos o candidato JS e o voto JS, uma vez que o questão 1 JS faz uso destes dois, por isso que o questão 1 JS ficou pelo fim, ficou para o final. Então abrindo aqui o questão 1 JS, temos a função main, que ela é certamente chamada aqui no clique do botão. Então se eu clicar no botão de forma inline, foi tratado um evento, vai invocar o main. Então esse main vai ser invocado quando for clicado no botão lá no HTML. Aqui foi instanciado então 4 candidatos, todos eles com const, uma vez que estes objetos, essas referências não vão mudar de valor até o final da aplicação, por isso que é const. Tá? Então temos os candidatos foram salvos num vetor, então o vetor foi declarado e já inicializado com esses 4 candidatos, e também foi ali declarado um vetor votos vazio, uma vez que ninguém votou ainda. Daí dentro do while é que vai acontecer o processo de votação, onde é usado prompt para perguntar o número de candidato. Caso não seja o número, ele usa continue, que ele volta para o início. Da mesma forma com o título do eleitor, caso não seja um número, né, seja um texto que tenha digitado, ele volta para o começo do while. Caso seja números, ele passa, tá? Vai ter o número, vai ter o título do eleitor. Por meio do número, ele faz a busca do candidato, uma vez que cada candidato tem um número que foi pré-cadastrado. Temos o candidato aqui que é o C, se ele for nulo, o candidato não foi encontrado, volta para o começo para pedir o número do candidato. Caso o candidato tenha sido encontrado, instancia um voto com a palavra-chave new, tá? Então esse JS ele entende que existe a classe voto justamente por conta dessa importação via HTML que foi realizada antes do questão 1.js. Tá? Então ele encontra essa classe voto, passa ali então os 3 argumentos para o construtor, já tem portanto um objeto voto, e usa o push para inserir esse voto no final do vetor global de votos. Ele aqui é global, não é? Mas uma vez que ele está dentro dessa função main, é a única que existe de forma mais externa, então praticamente ele é considerado aqui um vetor global, mas ele não é exposto publicamente a outros módulos, ele acaba existindo apenas dentro desse arquivo, e é isso que realmente importa, não expondo esta variável publicamente, logicamente, a outros códigos JS que possam haver aí
na aplicação. Então ele insere o voto no vetor, pergunta via confirme se há mais eleitores, né? E assim ele fica nesse processamento do while, né? Até não haver mais eleitores. Daí ele sai, mostra, chama a função mostra votos, que foi implementada via uma função declarativa, então não tem problema de eu chamar a função antes dela ser declarada, porque ela é declarativa, ela tem nome. Teria problema se ela fosse função anônima, que daí eu teria que primeiro declarar essa função antes, né, mais acima da chamada daquela função. Mas aqui não tem problema, porque também mostra resultado também é uma função declarativa, uma função com nome. Da mesma forma, o busca candidato. Ok? Então esse busca candidato, inclusive, foi chamado ali em cima, né, que ele faz o uso aqui do for of, percorrendo o vetor candidatos, que ele consegue enxergar aqui porque foi declarado logo acima. Então, num nível acima da declaração dessa função busca candidato, ele consegue pegar este vetor e percorrer, sendo que o off ele não retorna o índice, ele retorna o conteúdo de cada slot do vetor, portanto, retorna cada candidato que é atribuído ao C. E aqui não faz uso do get nem set, acessa diretamente o atributo comparando, e se encontrado ele retorna, caso contrário ele retorna o nulo. Já o mostra votos, tá? Ele usa aqui o string template para gerar os LIs, incluindo o collection item, que é uma classe CSS do Materialize, e segue a formatação aqui usando o string template para gerar esse LI. Então ele vai gerar vários LIs, porque está percorrendo o vetor de votos. Se tiver 10 votos, vai ser gerado 10 LIs dentro dessa string. Então ele foi inicializado aqui como string, né? Uma vez que não existe char em JS, só existe a string mesmo, tá? Então vai ser gerado aqui vários LIs e também vai ser contabilizado aqui para o candidato um voto. Então, via voto, é acessado o candidato daquele voto, tá? Foi feita uma referência de um objeto a outro, e é acessado o atributo votos de candidato, que está na classe candidato, abrindo aqui, e vai contabilizar mais um voto para aquele candidato dessa forma, ok? Finalizado esse for, ou seja, percorrido todos os votos, né, realizados nessa eleição, ele busca lá o L, né, que é o votos, e usa o inner HTML para incluir esses LIs, esse conjunto de LIs dentro daquele UL lá no DOM, ok? Então, com isso já irá aparecer a lista dos votos, né, com esse formato, título de eleitor, nome do candidato e a hora formatada via a chamada do método formata hora, ok? Depois também temos a chamada que mostra resultado, que primeiramente ele vai ordenar os candidatos, então ele usa aqui uma operação matemática, se retornar um valor positivo, mantém, caso o resultado dessa operação seja negativo, ele troca de posição esses dois candidatos que estão sendo comparados, né, cada qual representado pelo A e B. Aqui ele mostra então os candidatos, o vetor no console log, e depois aqui ele vai percorrer os candidatos, né? Então aqui ele declarou o S como global, aqui faltou um let I, né? Lembrando que com o let existe a possibilidade de escopo de bloco, como estava sem o let, esse I ele era global, tá? Ele é global porque não é obrigatório usar let, const, var, tá? Mas quando não se usa, aquela variável tem um escopo global, e com o let, ou tem que ser let nesse caso, porque o I vai variar com o tempo, então não pode ser const, ele tem o escopo de bloco, ele existe apenas dentro do for. Então, percorrendo os candidatos, novamente ele vai gerar um conjunto de LIs, terminando o percorrimento, ele pega ali o resultado, né, o L que está no DOM, e então usa o atributo innerHTML para incluir esse conjunto de HTML, né, dentro do resultado. Então vai aparecer um conjunto de LIs dentro do L, cada LI com o collection item para aparecer bem mais formatado, ok? Então basicamente é este o código, né, onde cada classe foi declarada em arquivo separado, e temos aqui na questão 1JS o código em si.
muitas das variáveis declaradas como constantes, uma vez que não haverão mudanças durante a execução deste código. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo exercício.